Chegou o momento de nós partilharmos a palavra de Deus e meditarmos em alguns dos ensinos que Ele nos deixou. O hino que cantámos há pouco, o hino 190, Seu Maravilhoso Olhar, é um dos meus hinos favoritos. É um hino que foi escrito por um compositor cristão norte-americano chamado John Willard Peterson, que infelizmente faleceu há relativamente pouco tempo, em 2006, e que foi um músico prolífero, que ele deixou-nos mais de 1000 composições, entre hinos, cantatas. Há uma cantata em particular que até é muito querida aqui para esta igreja de Coimbra, ela chama-se O Maior Amor, e foi por nós e pelo coro da igreja cantada várias vezes ao longo da história desta igreja, em diferentes momentos. E essa cantata revela-nos o amor de Deus manifesto na figura de Jesus, que veio até nós, sob a forma de homem, que viveu entre nós e que pôde assim partilhar o amor de Deus de uma forma visível, audível, e que permitiu aos seus contemporâneos perceber como o amor de Deus pode ser manifesto nas coisas práticas da vida. E esta música, O Seu Maravilhoso Olhar, era precisamente uma das partes dessa cantata. E, embora não identificasse claramente quem era a personagem que a estava a cantar, embora pelo contexto em que ela é cantada dá a entender que seria o apóstolo Pedro naquele período que mediou entre ele ter negado a Jesus, a experiência da crucifixão e depois mais tarde o perdão que ele sentiu da parte do próprio Jesus Cristo. E é por isso que ele canta, ou cantaria: vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar. Transformou o meu ser, todo o meu viver, seu maravilhoso olhar. Seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Em contrição então voltei, à fonte desse amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Estou convencido que esta letra poderia ser cantada por cada um de nós, porque, infelizmente, provavelmente, em algum momento da nossa vida, nós desviámos o nosso olhar de Deus e deixámos-nos ser conduzidos pelos nossos próprios interesses, pelas nossas próprias inclinações naturais, e isso fez com que algumas consequências na nossa vida tivesse. E quando nós voltamos de novo os olhos para Deus, e quando nós voltamos de novo os olhos para Jesus, sentimos um pouco disto que eu acabei de ler aqui, deste sentimento de algum conforto que nós podemos ter ao saber que temos um Deus que nos ama, um Deus que nos aceita tal como estamos, um Deus que está sempre disponível para nos receber de volta. E a figura de Jesus, enquanto viveu aqui nesta terra, dá-nos essa segurança, porque foi Deus a viver como um homem, como um de nós, a passar pelas mesmas experiências que nós passamos, a experimentar as mesmas dificuldades que nós experimentamos. E ao olharmos para Jesus, vemos nele a manifestação suprema do amor de Deus pela humanidade. E esta manhã eu gostaria de desafiar-vos a olharmos para o lado compassivo de Jesus Cristo. Quando lemos nos Evangelhos os relatos da sua vida, uma das palavras que ele mais usou e que nós encontramos, eu encontrei cerca de, pelo menos, a palavra em si, uma dezena e meia, mas sinónimos, algumas dezenas mais. A palavra compaixão. E Jesus é realmente era Jesus um homem de compaixão. E nós encontramos várias situações em que ele exercitou essa compaixão. Mas o que é isso? O que é compaixão? Quando nós lemos a palavra compaixão, o que é que ela quer dizer? Muitas vezes nós estamos tão habituados e familiarizados com as palavras que esquecemos do seu significado e do seu alcance. E esta palavra compaixão, basicamente, se nós formos ao dicionário, a definição que encontramos é esta: é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorar essa tragédia. E realmente é esta uma definição boa de compaixão. Compaixão não é só empatia, e podemos criar aqui alguma confusão entre empatia e compaixão. Empatia é aquele sentimento que nos permite
tomar consciência daquilo que o outro está a passar, da dificuldade que o outro está a passar ou de algum problema que está a atravessar e tentarmos colocar-nos no lugar dele e perceber quais são as implicações que esse problema ou essa dificuldade está a ser na sua vida. A compaixão pode começar pela empatia, pode começar por este sentimento de nós nos apercebermos do que é que está errado com a outra pessoa, mas vai mais além do que isto. E gostei desta definição que eu acabei de ler há pouco, porque ela fala que é a tal simpatia em relação à tragédia pessoal de outra, acompanhada pelo desejo de minorá-la. E é mesmo isto, a compaixão é ativa. Envolve nós fazermos alguma coisa para minorar o sofrimento ou a dor da outra pessoa. Enquanto que a empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, a compaixão é o desejo de diminuir o sofrimento desse outro. E quando olhamos para Jesus, realmente encontramos muitos episódios em que ele manifesta de forma visível esta compaixão por outros. Poderíamos invocar aqui vários exemplos e certamente demoraríamos algumas horas a falar sobre eles e com algum detalhe e com alguma profundidade. Eu vou só citar aqui 2, 3 exemplos. O primeiro exemplo que nós encontramos em Lucas, no capítulo 7 e no verso 13, é um episódio que nos fala da viúva de Naim. Naim era uma pequena localidade situada a cerca de 14 quilómetros a sul de Nazaré, ou mais propriamente a sudoeste de Nazaré. E Jesus, quando este episódio acontece, ele está em Cafarnaum, portanto nas margens do lar da Galileia, portanto ao norte da Judeia, e Jesus vai descer agora para a Judeia, na direção de Jerusalém, e a estrada que tem que fazer passava a alguns quilómetros de Naim. Não passava exatamente em Naim. Naim seria uma localidade muito pequena, com cerca de 10, 15, 20 famílias apenas. Ainda hoje ela existe, a cidade existe, e tem, segundo a estatística que eu consegui encontrar em 2019, apenas 1.800 habitantes. Portanto, é uma pequena vila, por assim dizer. Naquele tempo de Jesus, provavelmente ainda seria mais pequena. E estava deslocada da estrada principal que ligava o norte da Judeia com Jerusalém. No entanto, Jesus inexplicavelmente faz um desvio, tem que subir uma encosta com algum declive ainda, porque ficava numa zona mais montanhosa e o desnível era cerca de 200 e poucos metros, portanto tem que subir, portanto faz este desvio. E o que é curioso e que a história nos diz é que Jesus faz este desvio, tem este encontro com esta mulher, com esta viúva de Naim, e depois volta novamente ao seu caminho. Eu imagino que Jesus e os seus discípulos terão feito algumas horas de caminho extra para encontrarem especificamente esta mulher. E nós certamente nos recordamos do episódio em que Jesus está a subir na direção de Naim e esta mulher vem em sentido contrário numa situação de tragédia pessoal. O seu filho, ela já era viúva, e o seu filho, o único filho que ela tinha acabado de falecer. E Jesus diz-nos em Lucas 7:13, diz o seguinte: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E depois faz o milagre da ressurreição do seu filho. Mas temos muitos outros episódios, muitas outras situações. Um leproso na Galileia que Jesus encontra e que pergunta a Jesus: se tu quiseres, tu podes curar-me. E Jesus responde-lhe dizendo aquilo que nós encontramos em Marcos no capítulo 1 e no versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, ser limpo. Ou dos 2 cegos que à saída de Jericó foram ter com Jesus, e Mateus 20:34 diz-nos: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo os seus olhos viram, e eles o seguiram. E esta era a normalidade de Jesus. Jesus sentia as necessidades das pessoas, sentia as necessidades daqueles com quem interagia e dava resposta a essas necessidades. De uma forma mais genérica, nós lemos em Mateus 14, no verso 14 também: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos.
Ou até a multiplicação dos pães, que nós encontramos uma delas em Mateus 15, no verso 32, em que nos é dito: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Uma preocupação notável. Jesus tem que operar um milagre para que realmente as necessidades desta multidão pudessem ser satisfeitas. Este era Jesus. Um homem de compaixão. Um homem que sentia as necessidades das pessoas à sua volta e que fazia o que estava ao seu alcance para minorar essas necessidades. Mas não era apenas as necessidades físicas ou materiais que Jesus supria. Jesus também tinha preocupação com as necessidades espirituais das pessoas com quem interagia. Gostaria de vos convidar a ler um texto que se encontra em Marcos, no capítulo 6 e no verso 34. Marcos 6, 34. E diz-nos o seguinte: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus tinha perfeita consciência que a maior parte das pessoas, seus contemporâneos, estavam perdidos espiritualmente, no sentido em que deixaram de ter uma liderança espiritual que fosse capaz de suprir as suas necessidades. Os líderes espirituais do tempo de Jesus estavam preocupados com muitas outras coisas, menos com aquela preocupação legítima de suprir as necessidades espirituais das pessoas que estavam debaixo da sua responsabilidade. E Jesus sentiu esta necessidade e Jesus procurou também saciar as necessidades espirituais de todos os seus contemporâneos. E nós podemos ver vários encontros que Jesus tem com personagens que precisavam de alguma ajuda espiritual. Por exemplo, a mulher adúltera, uma mulher que foi abandonada, jogada aos pés de Jesus, com o pretexto de que Jesus fosse testado em relação à aplicação da lei. E o que é que Jesus faz? Jesus identificou o problema daquela mulher, não ignorou o problema, mas Jesus voltou a dar dignidade àquela mulher. Jesus apelou àquela mulher para que evitasse ter o mesmo comportamento no futuro, e Jesus perdoou o seu pecado, e Jesus levantou-a e reergueu e devolveu àquela mulher a dignidade que ela tinha perdido. Ou a mulher samaritana, que Jesus também mais uma vez faz um desvio para ir ao seu encontro, e aquela mulher que evitava o contacto social porque sentia que a sua vida não refletia os princípios que ela achava que eram os princípios corretos. Aquela mulher isolou-se da sociedade, marginalizou-se em relação aos outros. E é Jesus que vai resgatar esta mulher, que vai mostrar-lhe que há uma solução para o problema dela. E a conclusão que temos desta história é que aquela mulher que evitava o contacto social vai a correr à sua aldeia, à sua vila, e anuncia a todos que encontrou o Salvador. O que dizermos de Zaqueu? Cobrador de impostos, odiado pelos seus pares, um homem de pequena estatura, mas com um buraco gigantesco, um vazio gigantesco que não conseguia preencher e que procurou encontrar em Jesus a solução para os seus problemas. E o que é que Jesus faz? No meio de uma multidão, Jesus identifica Zaqueu e faz convidado para a casa de Zaqueu. E faz com que Zaqueu seja também ele próprio preenchido. O vazio que ele tinha passa a ser preenchido. E o Zaqueu que nós vemos depois do encontro com Jesus é um Zaqueu diferente, que devolve em duplicado aquilo que ele tinha roubado aos seus concidadãos. Encontros com Nicodemos, com muitos outros. Alguns encontros que não tiveram um impacto positivo na vida das pessoas, como por exemplo o jovem rico, mas Jesus fez aquilo que tinha que fazer e deu resposta às necessidades e às ansiedades espirituais que aquele jovem tinha. Infelizmente a resposta que ele deu não foi a mais positiva, mas Jesus teve compaixão na mesma por ele. E é importante nós percebermos isto, que temos um Deus
cuja imagem expressa e visível foi manifestada na vida de Jesus, temos um Deus que tem compaixão de nós, que conhece as nossas necessidades, que conhece as nossas dificuldades e que está disponível para, de forma interveniente, agir na nossa vida. A única coisa que nós temos que fazer é dar-lhe espaço de manobra para ele poder intervir. Seja uma necessidade física, seja uma necessidade material, seja sobretudo uma necessidade espiritual. E esta compaixão de Jesus, eu diria que nós podemos ver nela 3 vertentes diferentes. Em primeiro lugar, a compaixão de Jesus estava sempre associada à ação. E em todos os momentos em que a palavra compaixão é utilizada relativa a Jesus, imediatamente a seguir há um verbo que implica ação. Na realidade, Jesus identificava o problema, mas imediatamente tomava algum tipo de atitude que fazia com que esse problema fosse resolvido. A compaixão de Jesus era inclusiva. Não estava sujeita a pré-condições ou a condições que faziam com que algumas pessoas fossem dignas da sua atenção, da sua compaixão e outras não. Não. A compaixão de Jesus era generalizada a todos que ele identificava que tinham problemas. Aliás, quando nós olhamos, e sobretudo para aqueles episódios que eu acabei há pouco de mencionar, a maior parte deles, se calhar, não seria digno da nossa atenção, porque eram pessoas marginalizadas, pessoas colocadas à margem da sociedade. Mas foi precisamente a essas que Deus deu resposta através de Jesus. Eu diria que a terceira vertente que nós podemos identificar na compaixão de Jesus é a vertente que tem a ver com a experiência pessoal de Jesus. A compaixão de Jesus estava enraizada na sua própria experiência pessoal. Jesus sabia o que era fome. Jesus conhecia aquilo que eram privações pessoais, privações materiais até. E a sua própria experiência como ser humano permitia-lhe mais facilmente identificar as necessidades dos outros. Provavelmente, se Jesus tivesse nascido num palácio e sido educado como um príncipe, rodeado de todo o conforto e de todos os bens materiais que alguma vez alguém pudesse ter, Jesus teria perdido esta capacidade de se identificar com as pessoas e com as necessidades das pessoas. É evidente que é muito bom, é muito útil, é muito prático e é muito reconfortante também nós podermos meditar nesta faceta de Jesus, nesta faceta de compaixão de Jesus e temos a certeza absoluta de que em Jesus nós podemos encontrar alguém que nos compreende, alguém que compreende o meu problema, alguém que compreende a minha dificuldade, alguém até que compreende o meu pecado. É verdade, isso é importante e pode dar calor ao nosso espírito quando nós nos passamos por algum tipo de dificuldade. Mas eu diria que esta é apenas uma parte da lição que nós podemos aprender quando falamos ou quando meditamos na compaixão de Jesus. É evidente que é reconfortante sabermos que, mesmo quando nós nos afastamos de Deus, temos em Jesus alguém que está de braços abertos à nossa espera para nós nos reencontrarmos de novo com Deus. Mas eu acredito que estes relatos da compaixão de Jesus, esta identificação clara e inequívoca deste sentimento que Jesus tinha bem presente na sua vida e no seu ministério, tem outro lado diferente. E eu acredito que nós, como seus seguidores, devemos também segui-lo neste mesmo sentimento e neste mesmo tipo de atitude. Nós, como cristãos, como seguidores inequívocos de Cristo, a compaixão devia ser algo bem presente também na nossa vida. Vivemos tempos complicados e tempos difíceis. E não estou a falar meramente da pandemia. A nossa sociedade caminhou numa direção em que cada vez mais as pessoas sentem menos empatia pelos outros, menos interesse pelos outros. Não tem a ver com o Covid-19. Tem a ver com o estado de evolução da nossa sociedade, com a forma como nós cada vez nos centramos mais em nós próprios, nas nossas próprias necessidades e cada vez estamos menos atentos às necessidades dos outros.
E não estou a falar apenas das necessidades físicas ou materiais dos outros. Estou a falar também das necessidades espirituais. Creio que nós, como cristãos, deveríamos ser os primeiros a manifestar este sentimento de compaixão. Se calhar primeiro o sentimento de empatia, de identificação com a necessidade do outro, que depois gera esta compaixão e este interesse genuíno em nós fazermos o que está ao nosso alcance para minorar o sofrimento dessa pessoa. Aqui há uns tempos atrás, há uns meses atrás, eu li um estudo que nos dizia que os psicólogos têm isto, têm um conjunto de marcadores que permitem identificar de forma indireta os níveis de empatia das pessoas. E um estudo grande que foi feito com muitos jovens entre a adolescência e a sua juventude, e detectaram que houve uma quebra significativa nos níveis de empatia, quando comparado com estudos similares feitos e realizados há alguns anos atrás. E não é preciso ser muito erudito na área da psicologia. Creio que cada um de nós tem reparado que isso tem acontecido. A forma como o ser humano se relaciona com os seus pares tem-se transformado ao longo do tempo. As pessoas hoje em dia estão cada vez mais centradas nelas próprias. É evidente que a sociedade coloca em nós hoje em dia uma pressão bastante grande e estamos demasiado focados no nosso trabalho, na nossa atividade profissional, no nosso próprio sucesso, no nosso próprio bem-estar. Isso faz com que nós muitas vezes deixemos de reparar no outro. Deixemos de reparar no problema do outro. E se nós não identificamos os problemas naqueles que estão à nossa frente, como é que nós poderemos identificar as soluções para esses problemas? Ou como é que nós nos poderemos envolver no encontrar da solução para esses problemas que a outra pessoa pode ter? A empatia que nós devemos ter deveria ser mais visível num cristão. Até porque, de forma indireta, quer queiramos, quer não, a avaliação que Jesus e que Deus fará da nossa vida, do nosso comportamento ao longo da nossa existência, está diretamente relacionada com esta questão da compaixão e da forma como nós a demonstramos. Todos nós conhecemos Mateus 25. Mateus 25 são enumerados um conjunto de sinais acerca do que é que irá acontecer quando Jesus vier. E em Mateus 25, no versículo 34, a partir do versículo 34, nós lemos: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedámos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A avaliação que Deus vai fazer da nossa existência vai estar pautada por este tipo de comportamento. O exercício de compaixão, eu diria que é um requisito necessário e suficiente para todos aqueles que aceitam a graça da salvação em Cristo Jesus. Não acredito que alguém que compreenda o sacrifício de Jesus, não acredito que alguém que entenda aquilo que está envolvido nesse sacrifício, gratuito por cada um de nós, não tenha, no momento a seguir, desenvolvido dentro dele próprio um sentimento de compaixão e de amor por aqueles que estão à sua volta. Aceitar a graça da salvação em Jesus Cristo é também aceitar o dom do amor que Deus quer colocar nos nossos corações. Por isso a compaixão reveste-se aqui de vital importância na nossa própria existência. E por isso o meu desafio é que realmente esta manhã era que nós pudéssemos meditar nisto.
pudéssemos meditar na forma como Jesus nos deixou o caminho a seguir, nos deu o exemplo. Jesus passava muito tempo a observar as pessoas, a identificar as suas necessidades, a compreender a sua dor, a compreender os seus anseios. E Jesus dava resposta a esses anseios. Infelizmente, hoje em dia, eu creio que na confusão que é a nossa sociedade, nós cada vez temos menos tempo para olhar para os outros. Cada vez temos menos tempo de observar a sua vida. Mas eu acredito, se nós como cristãos quisermos fazer a diferença na história final desta terra, temos que voltar às origens. Temos que voltar a manifestar na nossa própria vida o mesmo tipo de sentimento que existia em Jesus. E não falo apenas da resposta, e nós felizmente temos pessoas que dão uma resposta incrível e que se entregam e se passam por muito sacrifício pessoal para poderem disponibilizar auxílio àqueles que são mais necessitados, e nós agradecemos imenso o contributo que algumas destas pessoas dão. Se calhar, todos nós, de uma forma mais generalizada, nos deveríamos envolver nesse tipo de serviço. Mas eu não estaria aqui apenas a falar nesse tipo de atividade. Eu estaria aqui a falar, se calhar, na parte que tem a ver com o alimento espiritual. E nós temos uma responsabilidade muito grande de uns para com os outros. Nos apoiarmos, nos ajudarmos. E é por isso que a Igreja foi constituída. A Igreja foi constituída, obviamente, por causa da missão que ela tinha e que foi confiada por Jesus Cristo. Mas para que essa missão pudesse ser levada a cabo, teria que haver um espírito de união, de entreajuda, um espírito de comunidade. Um espírito de comunidade como aquele que existiu no primeiro século, na Igreja que nasce após a ressurreição de Jesus e após a sua ascensão aos céus. Nós temos o dever e temos a responsabilidade de ajudar aqueles que passam por dificuldades espirituais a resolverem o seu problema e a voltarem a ter uma relação espiritual forte com o seu Deus. E para fazermos isso temos que ter o Espírito de Jesus Cristo. Não o espírito de crítica e de apontar o dedo, mas o Espírito de Jesus Cristo. Identificar sem reservas o problema, mas resgatar a pessoa, restaurar a dignidade da pessoa e levantá-la para que ela se possa novamente erguer diante de Deus. E isso não pode ser feito com crítica, não pode ser feito com palavras agressivas, não pode ser feito de forma que rebaixe as pessoas. Não conheço nenhum episódio em que Jesus tenha rebaixado alguém. Jesus sempre identificou o problema das pessoas, não fugiu dele, não tentou dourar a pílula, como nós costumamos dizer, não fugiu da sua responsabilidade em identificar os problemas, mas fez-lo numa atitude de amor, uma atitude construtiva. Muitas vezes as pessoas não precisam que nós apontemos o dedo, porque elas próprias têm consciência de que estão mal, a sua vida está mal. Precisam, se calhar, de alguém que lhes diga: olha, se tu quiseres, vou tentar ajudar-te. Deus está disponível para te receber de volta. Esquece o passado, olha para o futuro e aproxima-te novamente de Deus. Esta também é a nossa responsabilidade. E esta também é uma área na qual nós devemos ter compaixão. Gostaria de vos convidar a ler, para terminar, e estou prestes a terminar, um texto que se encontra em Tiago, capítulo 1, e versos 25 e 27. Tiago, capítulo 1, e versos 25 e 27. Eu gosto muito da epístola do apóstolo Tiago, porque ela é muito prática. Enquanto que Paulo é mais conceptual na sua abordagem à fé, Tiago é prático. E praticamente todo o livro é um conjunto de conselhos práticos sobre como é que nós devemos viver a nossa espiritualidade. E ele diz o seguinte, em Tiago, capítulo 1, versos 25 a 27. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente,
mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Parafraseando aquilo que o apóstolo Tiago está aqui a dizer, vocês que encontraram liberdade através do sacrifício de Jesus Cristo, porque através desse sacrifício novamente estamos perante duas opções. De antes só tínhamos uma opção, que era pecar. Agora temos duas opções: pecar ou estar do lado de Deus. Vocês que conhecem esta lei perfeita, esta lei que vos dá esta nova liberdade, e que não querem ser negligentes, mas querem levar vidas de acordo com esta realidade, com este conjunto de princípios que foram transmitidos pelo próprio Deus, então, primeiro ponto, deve refrear a sua língua. E realmente a língua é terrível, não é? Nós somos capazes, por aquilo que dizemos, por aquilo que comunicamos a outros, somos capazes de destruir relacionamentos, rebaixar pessoas, deixar pessoas de rastros. E é curioso que nós vemos muitas vezes pessoas a criticarem isto, sobretudo no contexto de uma comunidade como a nossa, e é raríssimo encontrar alguém a elogiar. Parece que estamos mais sintonizados com os aspectos negativos da nossa coabitação do que propriamente com os aspectos positivos. E o que o apóstolo Tiago está a dizer é: tenham cuidado, que se vocês não são capazes de utilizar a vossa língua de uma forma construtiva, então a vossa religião é vã. Porque a religião pura, a religião sem mácula, é visitar os órfãos, é visitar as viúvas nas suas tribulações, e os órfãos e as viúvas sim, surgem aqui como símbolos da atenção que nós devemos dar àqueles que estão à nossa volta. Basicamente, o que o apóstolo Tiago queria dizer aqui: a religião pura e imaculada é manifestar a compaixão por aqueles que estão à vossa volta e que passam por dificuldades e problemas. Seu maravilhoso olhar. É evidente que todos nós sentimos o nosso coração reconfortado quando, depois de passarmos por uma experiência negativa na nossa vida, somos capazes de imaginar o olhar de Jesus, um olhar de piedade, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão e de perdão por aquilo que nós fizemos. É gratificante nós termos esta capacidade e esta esperança na nossa vida, de podermos a qualquer momento, independentemente daquilo que fizermos, poder imaginar Jesus à nossa frente, com um olhar de misericórdia e de perdão, dizer-nos: levanta-te, vem, continua o teu caminho. Isto é extremamente reconfortante. Mas esta manhã eu queria que nós meditássemos, eu queria que nós pensássemos de que nós podemos ser embaixadores de Jesus Cristo e sermos nós próprios transmissores deste olhar àqueles que estão à nossa volta. Jesus já não está entre nós. E há muita gente que não teve a oportunidade ainda de o conhecer. Mas pode vir ao seu conhecimento através da nossa própria maneira de agir, nossa própria maneira de interagir com eles. E por isso eu acredito que nós, quando entregamos a nossa vida para ser dirigida por Deus, quando entregamos a nossa vida para sermos seguidores no estrito sentido e no sentido literal do termo de Jesus, nós podemos ser agentes de compaixão. E o nosso olhar, o nosso proceder, a nossa maneira de agir pode fazer a diferença na vida de muita gente. É por isso que nós aqui estamos. É por isso que nós estamos aqui esta manhã. A igreja está vazia, eu sei. Mas onde quer que vocês estejam, ao meditarem sobre estas palavras, vocês podem rapidamente compreender que impacto é que esta compaixão pode ter na vossa vida. E que impacto é que a vossa compaixão pelos outros pode ter na vida deles. E por isso esta manhã eu gostaria de realmente lançar-vos este desafio de meditarmos na nossa existência.
E se calhar, quem sabe, tomarmos decisões que nos possam permitir estar mais atentos às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Estar mais atentos, não só às necessidades físicas, mas também às necessidades espirituais daqueles que estão à nossa volta. E quem sabe, com a ajuda de Deus, pedindo muita orientação a Deus, nós podemos agir a seguir em função dessas pessoas. Às vezes são coisas muito simples. Uma palavra de atenção, um sorriso. Não é preciso mais. Alguém que tem uma autoestima baixa, que se considera a pior pessoa do mundo, que se considera desprezado por todos, receber um sorriso nosso, receber uma palavra nossa, pode ser o melhor medicamento, o melhor remédio que essa pessoa pode receber. E é uma coisa tão simples. Só requer um pouco da nossa atenção, um pouco da nossa empatia e um pouco da nossa compaixão. E o meu desejo esta manhã é que nós realmente possamos refletir nesta dimensão daquilo que é a nossa realidade como cristãos. E tomarmos decisões e pedirmos e buscarmos ajuda em Deus para nos ajudar a mudar comportamentos, para passarmos a ser estes agentes de compaixão que certamente Ele quer que nós sejamos. E é por isso que eu gostaria de vos lançar um desafio esta manhã que se calhar é um pouco estranho. Mas eu gostaria de vos desafiar esta manhã de cantarmos novamente o hino 190. Seu maravilhoso olhar. E enquanto estivermos a cantar este hino, nós possamos meditar na letra, naquilo que o autor quis transmitir quando escreveu esta música. Que as suas palavras possam ser as nossas palavras. E que simultaneamente nós possamos refletir que realmente o que é que eu posso fazer para estar mais atento às necessidades dos outros? O que é que eu posso fazer para revelar mais compaixão pelos outros? O que é que eu posso fazer para melhorar a vida daqueles que estão à minha volta? E ao fazê-lo, eu estarei certamente a cumprir a missão que Deus nos confiou. Por isso, vamos cantar novamente as estrofes do hino 190. Seu